tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kátia Valente, da Rede Municipal de São Vicente, e hoje eu venho aqui falar com vocês sobre unidades de medida de capacidade. Não lembro o que é capacidade? Capacidade é uma grandeza capaz de medir o líquido de uma vasilha qualquer. Uma vasilha, um copo, uma jarra, uma caixa d'água, por exemplo, e até uma piscina. A unidade de medida base da capacidade é o litro. Esse você já conhece. Agora, eu vou apresentar unidades de medidas maiores que o litro, que nós chamamos de múltiplos do litro. Nós temos múltiplos do litro, o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Esses são os múltiplos. Os submúltiplos são unidades de medida menores do que o litro. Submúltiplos, nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Mililitro eu tenho certeza que você já ouviu falar. Agora que você já conheceu os múltiplos e os submúltiplos, pegue o seu lápis, o seu caderno e sua borracha e vem comigo, porque eu tenho dicas preciosas de como transformar essas unidades de medida. É muito comum no cotidiano escolar aparecer situações, problemas envolvendo unidades de medida litro e mililitro. Por vezes, essas situações nos colocam quantidades em litros para serem transformadas em mililitros. Por vezes, aparece o contrário, uma quantidade em mililitros para serem transformadas em litro. Aqui nós temos um quadro, é como se fosse uma escadinha, ok? Então, ele vai lá desde o quilolitro até o mililitro, da unidade maior para a unidade menor, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, uma unidade de medida maior, que aqui no caso, em verde, é o quilolitro, e quero transformar numa unidade menor seguinte, que nesse exemplo é o hectolitro, eu multiplico por 10. Então, toda vez que eu quiser transformar uma unidade de medida maior na menor seguinte, eu multiplico por 10. Isso serve para todas as unidades de medida aí postas para vocês, ok? Mas eu tenho uma dica bem legal para você agora que precisa resolver uma situação, problema com transformação de litro para mililitro ou de mililitro para litro. Anote aí uma situação, problema aí, que está pedindo para transformar um valor, uma quantidade em litro para mililitro, apenas multiplique por 1000. Isso mesmo, você vai pegar essa quantidade de litros, multiplicar por 1000 e você terá o resultado do mililitros. Agora eu vou explicar para você como isso acontece. Por que essa regra? Veja bem, é simples. Desenharei aqui para você. Eu expliquei que de uma unidade de medida para outra menor seguinte, eu multiplico por 10. Você lembra disso, não é mesmo? Então, veja só. De litro para decilitro, vezes 10. De decilitro para centilitro, também vezes 10. Então, 10 vezes 10, eu tenho 100, ok? Passei por duas unidades de medida. Do centilitro, que eu já estou com 100, para o ml, vezes 10. Ou seja, 100 vezes 10, 1000. Simples, né? Então, toda vez, eu já entendi a explicação, agora toda vez que eu tiver uma situação, problema, estiver em litro, e eu quero ir para esse submúltiplo chamado mililitro, quando eu quero essa transformação, basta eu multiplicar por 1000. Fácil, não é?
Mas eu tenho mais uma dica, segura aí. Preparados para a próxima dica? Para nos auxiliar, eu trouxe a Alice. Veja bem, a Alice está na unidade de medida litro. Está segurando uma plaquinha 1, ou seja, 1 litro, ok? A Alice pensa assim, para cada unidade de medida que eu passo, eu acrescento um zero. Então, a Alice vou marcar aqui para vocês. Do litro para o decilitro, acrescentou um zero. Ou seja, 1 litro é igual a 10 decilitros. Do decilitro para o centilitro, também acrescentou um zero. E do centilitro para o mililitro, também acrescentou um zero. Ou seja, Alice percorreu 3 unidades de medida entre o litro e o submúltiplo mililitro. Então, Alice, quando quer resolver a situação problema que está em litro para mililitro, ela pensa nas casas que ela percorre dessas unidades, ou seja, 3 casas, e apenas acrescenta 3 zeros. Mais fácil ainda, não é? Vamos resolver uma situação problema para treinarmos juntos? Vamos ler. Na loja de Ana tem um bebedouro elétrico. A capacidade do galão é de 20 litros. Qual é a capacidade do galão em mililitro? Tenho certeza que você já está pensando em uma das 2 dicas que eu te dei. Eu trouxe a Alice para nos ajudar. Olha lá, a Alice já está com a plaquinha que faz referência à quantidade de litros que a gente tem no galão, ou seja, 20 litros. E ela já está lá na unidade de medida do litro. A Alice já usou o método dela, que você sabe qual é. Acrescentar um zero para cada unidade de medida que ela percorreu. Então, veja bem, ela estava no litro, passou para o decilitro, acrescentou um zero, passou para o centilitro, acrescentou mais um zero e passou para o mililitro e acrescentou mais um zero. Ou seja, 3 unidades de medidas percorridas, 3 zeros acrescentados e aí no ml, que é a sigla do mililitro, ela já está com a plaquinha aí do valor. Mas eu tenho certeza que tem alguém aí que pensou na primeira dica e eu vou escrever aqui para vocês. Teve gente que pensou 20 litros vezes 1000, porque a professora Kátia já me explicou como eu chego nesse valor de 1000. 20 litros vezes 1000 é igual a 20 mil. A unidade de medida litro para o seu submúltiplo mililitro, ou você multiplica essa quantidade por 1000, ou você acrescenta 3 zeros. Mas é importante lembrar, essa regra de multiplicar por 1000 só vale de litro para mililitro, ok? Agora, nós vamos trabalhar com a transformação de uma unidade de medida menor para a maior seguinte. Acompanha aí no quadro. Eu tenho o ml, o mililitro, para transformar em centilitro. Quando eu tenho uma unidade menor para transformar na maior seguinte, desta vez eu uso a divisão, ok? Vamos recapitular? Uma unidade menor para uma unidade maior, eu uso a divisão. Então, aqui eu dividi por 10. De centilitro para decilitro, também divido por 10. Se eu estiver na unidade de decilitro, quiser transformar em litro, eu também divido por 10 e assim sucessivamente. Eu tenho certeza que você está aí, já pensando nas dicas que eu dei anteriormente. Você é muito esperto, hein? Isso mesmo. Eu posso usar a questão da posição do zero ou eu posso também usar a base 1000. E por quê? Porque neste caso eu também percorro 3 unidades de medida. Então, quando eu passo de mililitro
Para litro, eu divido por 1000. Isso mesmo. Ou então eu posso usar a dica de Alice, porque Alice gosta de trabalhar com a questão do zero. Se eu estou na unidade de medida menor, mililitro, para alcançar o litro, nesse caso, eu retiro quantos? Isso mesmo, 3 zeros. Se eu percorro 3 casas, eu retiro 3 zeros. Toda vez que eu for do menor para a maior capacidade. Vamos resolver um problema? Vejam essa situação problema. Clara comprou uma piscininha com capacidade de 15.000 mililitros. Qual é a capacidade da piscininha em litros? Você já está pensando em uma das dicas, não é? E para isso eu trouxe a Alice novamente para nos ajudar. Veja aí a posição do mililitro. A Alice já está segurando a plaquinha de 15.000 mililitros, porque a Alice gosta de trabalhar com a questão do zero. E eu já falei para vocês que quando nós vamos de uma unidade de medida menor transformar em uma unidade de medida maior, nós retiramos o zero, ok? Ou usamos a divisão. Então, nós temos aí, acompanhe a Alice, de ml para litro, Alice percorreu 3 unidades de medida, ou seja, Alice tinha 15.000 mililitros, percorreu 3 unidades de medidas, então ela retirou 3 zeros e já chegou na resposta. Mas eu tenho certeza que desta vez também teve alguém aí que pensou na questão da divisão. E pensou, vou colocar aqui ao lado para vocês, 15.000 mililitros dividido por 1.000. Então, nós temos aí os zeros do divisor e o dividendo cortados, ok? Então, eu vou suprimir esses zeros. E eu fico 15 dividido por 1. Uma vez 15, 15 para 15, nada. E eu tenho a minha resposta aí de 15 litros. Então, tanto retirando as 3 unidades de medidas percorridas, retirando os 3 zeros, quanto a dica de dividir por 1.000, ambos chegaram no mesmo resultado com estratégias diferentes. E você? Qual estratégia você prefere usar?